fez assim, ó, voou e voou mesmo. Outra coisa que eu observei também é que tem uma galera nessa turma que tá voando. Tem uma galera que está batendo asa legal na minha aula, que perdeu até vergonha. No início do semestre colocava a aula para rolar e ficava lá no quiosque, ficava lavando louça, ficava fazendo outras coisas. Agora não, agora nem loga mais. Nem loga mais. E ainda tem a galera que me manda mensagem no WhatsApp. Não loga, me manda mensagem no WhatsApp e toda semana tem uma desculpa. Mas, como eu já fui aluno, eu sei como é que essa coisa funciona. Mas vamos ao que interessa. Vocês estão vendo aí no compartilhamento de tela o estudo dirigido. O estudo dirigido tem 11 questões. Tá? Vamos lá. Primeira questão é a seguinte. Quais adaptações fisiológicas são esperadas em decorrência ao treinamento de força? Tá? Se vocês olharem bem para o nosso segunda parte da disciplina, ela foi dividida assim. Ó. Adaptações das mais diversas, cardiovasculares, ósseas, renal, e a gente viu exame de sangue e tudo mais, do ponto de vista saudável, como que o exercício físico praticado adequadamente, prescrito, e como que ele melhora a saúde. E depois, no final, a gente viu o outro lado da moeda do esporte, que é a galera que vai a condições extremas, desidratação, hipertermia, hipotermia, overtraining. A gente viu o lado obscuro do exercício físico de alto rendimento. Então, essas duas primeiras questões, que são questões bem amplas, obviamente na prova não estão assim, né? Elas são questões que estão ligadas a essa primeira parte, ou seja, aquilo que é bom da atividade física. O que é bom, o que traz de benefício para o nosso corpo a atividade física. Então, eu já vou botar logo como um combo aí e vou responder a primeira e a segunda questões juntas. Né? Vamos pensar o seguinte. Você começou a fazer atividade física. Então, você vai aprender a executar o movimento, a fazer aquele determinado esporte. Então, só por aprender algo novo, a gente já tem um benefício, que é independente de ser atividade de força ou de resistência, porque você está aprendendo o movimento, você está aprendendo regras, você está aprendendo um esporte, você está se expondo a um novo ambiente, você está sociabilizando. Então, isso tudo faz com que a gente tenha um aprendizado neuromotor. Então, independente do trabalho ser de força ou de resistência, a prática recorrente de exercício físico melhora o controle muscular ali. Então, existe uma melhora da coordenação dos movimentos, do controle dos movimentos e tudo aquilo que vocês já viram em outras disciplinas, inclusive na minha, sobre controle neurológico de musculatura esquelética. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Essas adaptações, elas inicialmente estão ligadas a aprender a controlar o movimento, recrutar o número de fibras, ou seja, recrutar o número de fibras compatível com a força que você quer desempenhar, coordenar adequadamente quais músculos você vai contrair e relaxar. Essa coordenação ela está ligada com a movimentação, está ligada com contração de músculos agonistas, relaxamento de músculos antagonistas. Então, essa coordenação motora é um dos primeiros benefícios. Tem os benefícios sociais, mas a questão está falando só de benefícios fisiológicos. Tá? Benefícios sociais, como interagir com as pessoas e toda a sociabilização, melhora dos aspectos sociais do indivíduo por estar praticando atividade física. Bom, existem adaptações que são muito mais importantes no exercício de força do que no de resistência e vice-versa. Mas o que eu gostaria que ficasse claro na cabeça de vocês, que talvez eu não tenha deixado muito claro na disciplina, porque a disciplina é toda segmentada, né? E aqui nesse momento da revisão a gente tem inclusive a oportunidade de misturar tudo isso e falar de uma forma mais integrada, é que adaptações ao exercício de resistência podem ser encontradas no exercício de força e adaptações ao exercício de força podem ser encontradas
no exercício de resistência, mas com proporções, com intensidades totalmente diferentes. Por exemplo, uma adaptação esperada ao treinamento de força é a hipertrofia muscular. Então, o que significa isso? Que vai ter hipertrofia da musculatura esquelética. Vai ter hipertrofia da musculatura esquelética como adaptação ao treinamento de resistência, o treinamento aeróbico? Vai, porém numa intensidade muito menor. Então, o músculo vai se adaptar ao exercício. O coração vai se adaptar ao exercício. O pulmão vai se adaptar ao exercício. Os ossos e articulações vão se adaptar ao exercício. Então, os sistemas, eles vão se adaptar ao exercício em proporções e intensidades diferentes, dependendo do tipo de exercício. Se exercício de força ou se exercício de resistência. Bom, vamos lá. Vamos primeiro falando do músculo e depois a gente vai seguindo por os demais sistemas. Né? Então, músculo esquelético. No exercício de força, hipertrofia. Essa é uma adaptação esperada. Vai ter aumento de vasos sanguíneos, ou seja, angiogênese nesse músculo? Vai. Vai ter aumento no calibre desses vasos? Com certeza. Então, esse músculo ele vai ter mais hipertrofia se exposto ao treinamento de força do que ao exercício de resistência, mas também vai ter alguma hipertrofia no exercício de resistência. O que significa hipertrofia? Isso, inclusive, está ligado à primeira parte da disciplina. Hipertrofia significa aumento de volume. Então, esse músculo vai aumentar de volume e quanto maior o volume, maior a força. A gente já viu isso. Quanto maior o volume, maior a força. A gente viu que existe, inclusive, força de contenção, tem essas diferenças. A gente observou isso também. Tá? Então, o que vai acontecer? No exercício de força, eu encontro aumento na hipertrofia. Então, vai aumentar componentes intracelulares, como proteínas contráteis, enzimas, substratos energéticos, seus estoques de triglicerídeo, de glicogênio, vai aumentar o número de moléculas energéticas, NAD, ATP, ADP, fosfocreatina, fosfato, e esses componentes todos vão aumentar. Tá? Então, eu aumento a função e aumento também, melhoro a morfologia desse músculo. Tá? Então, o músculo vai ser melhor recrutado, melhor comandado, vou aumentar o número de miofibrilas, vai aumentar o desempenho, vai aumentar a potência, vai aumentar a força, mas também vai mudar toda a estrutura celular. E a gente viu isso lá atrás com as células satélites, corrigindo as microlesões, levando essas células a se adaptarem melhor, aumentando o conteúdo, volume celular. Bom, isso em relação ao músculo. Em relação à respiração, em relação à condição pulmonar, a gente vai observar uma melhora muito maior, uma adaptação fisiológica mais expressiva no trabalho de resistência do que no trabalho de força. Então, um dos primeiros achados aí é a melhora da mecânica ventilatória. Então, a musculatura acessória da respiração, diafragma, musculatura intercostal interna, intercostal externa, todos esses músculos eles vão agora se adaptarem, tendo mais forte, tendo mais controle, sendo mais resistente ao aumento de frequência respiratória com uma dor muito menor. Tá? Então, o que significa isso? Significa que eu vou melhorar a minha capacidade ventilatória. Tem uma questão que fala sobre ventilação, então não vou nem aprofundar muito. Então, existe melhora da ventilação pulmonar. O órgão em si, o pulmão, ele não vai mudar, eu não vou ter hipertrofia do pulmão. Até poderia ter sido uma das questões, mas não foi. Né? Poderia perguntar, por exemplo, se o tecido pulmonar hipertrofia da mesma forma que o músculo cardíaco hipertrofia quando exposto ao exercício físico. Não, o pulmão ele vai continuar exatamente do mesmo tamanho. O que vai mudar é a musculatura esquelética associada à ventilação. Então, a cavidade torácica ela não vai mudar porque você está praticando atividade física. Aí você vai falar assim, Sérgio, mas eu vi que atletas olímpicos de atividade de endurance têm em média
troncos tóraxes proporcionalmente maiores do que a população em geral. Sim, mas é porque eles têm características genéticas que favorecem a atividade física. Não é o contrário, não é a atividade física que fez o pulmão dele ficar maior. Não, ele naturalmente já tem. Né? Diferente do coração. O coração, sim, hipertrofia, aumenta o volume, aumenta a força. Né? Bom, então, eu melhoro a dinâmica de ventilação pulmonar. Né? Não tem melhora de número de alvéolos, de capilares pulmonares, nada disso muda. O que vai mudar é a dinâmica de ventilação, que vai melhorar. Né? Se o sujeito tem, por exemplo, um desvio de septo, ele vai continuar respirando mal, independente de fazer atividade física ou não. A diferença é que ele pode ter agora uma maior capacidade cardiovascular e um controle de respiração melhor, então ele lida melhor com uma oxigenação mais baixa sem tanto sofrimento. Né? Então, notem que é diferente do pulmão estar maior ou qualquer coisa do tipo. Bom, então, saindo do pulmão, vamos pegar esse gancho, né? E vamos falar de coração. Coração e sistema cardiovascular, vamos colocar dessa maneira. O sistema cardiovascular se adapta? Se adapta. Se é exercício de força ou exercício de resistência tem adaptações? Ambos têm adaptações. Então, o músculo cardíaco se torna mais forte. O volume de sangue que ele ejeta é maior. Então, esse músculo agora ele é mais potente. Ele ejeta mais sangue, ele capta mais sangue também. Então, a quantidade de sangue que chega ao coração é maior. Ele ejeta sangue com mais eficiência. Tem mais força de ejeção. Resultado, o débito cardíaco é maior. O débito cardíaco é maior, a frequência cardíaca ela é menor, tem aumento de complacência vascular, então os vasos cedem agora com mais facilidade, aumenta o número de vasos, tem angiogênese, tem aumento no calibre dos vasos, então a tendência é a pressão reduzir. Não é reduzir indefinidamente, levando o sujeito a ter hipotensão. Não posso dizer, por exemplo, que um atleta profissional tem hipotensão porque o sistema cardiovascular dele é ótimo. Não, a gente tem controles para manter a pressão. O que eu estou falando de redução de pressão é porque fica mais fácil, porque o caminho é maior, os vasos são mais numerosos, tem maiores calibres, o coração é mais forte, então o sistema está todo mais eficiente. A eficiência aumentou no sistema. Então, isso faz com que a pressão diminua e, inclusive, seja melhor controlada. Quando for necessário aumentar a pressão, essa pressão vai aumentar. Então, se, por exemplo, o sujeito se expõe, um atleta, um sujeito bem treinado, se expõe a uma condição em que o sistema simpático vai ser ativado, não tenha dúvida, a pressão dele vai subir, a frequência cardíaca dele vai subir. E vai subir melhor. Vai subir mais adequadamente. Esse controle é feito de uma forma mais ordenada, melhor controlada. Tá? Bom, vamos sair do sistema cardiovascular, lembrando que tem aumento de mioglobina, tá? Então existe uma melhora também no transporte de oxigênio lá no músculo. Aqui foi um detalhezinho que eu não falei anteriormente. Bom, osso. Tá? O que vai acontecer com os ossos? Se eu aumento a pressão sobre um osso, né, aumento a pressão pela lei de Wolff, né? Então é o Wolff com E no final. Desculpa a minha pronúncia aí, que não está talvez perfeita, porque o meu filho está cada vez mais crítico com o meu inglês. Né? Qual palavra que você falou? Wolff. Só que não é o Wolff do lobo, é o Wolff do autor. Então o final é com E, é o Wolff com E. Bom, então o Wolff foi o pesquisador que descreveu toda essa dinâmica óssea. O que ele afirma? Ele afirma o seguinte, que quanto maior é a pressão exercida sobre o osso, por exemplo, se eu estou em pé, se eu estou correndo, se eu estou saltando, eu estou aumentando a pressão sobre o osso. Se eu estou fazendo força, a contração muscular está ali, ó, aumenta a tensão sobre o osso. Esse aumento de tensão sobre o osso faz com que aumente a atividade de osteoblastos em detrimento da atividade de osteoclastos. Então, se houver um cenário ótimo ali de cálcio, de vitamina D, então hormonal também, resultado,
aumento de densidade óssea. Então, a atividade física, até certo ponto, ela melhora a densidade óssea. Faz com que os ossos fiquem mais fortes, porque o impacto recorrente, a pressão aumentada, a tensão aumentada sobre o osso, aumenta a densidade óssea, aumentando, portanto, a força desse osso. Né? Aí você vai falar assim, Sérgio, mas no overtraining. No overtraining é outra questão do estudo dirigido. Depois a gente chega lá no overtraining. Mas adaptações esperadas são essas. A lesão, a microfraturas, fraturas, o enfraquecimento do osso, por exemplo, na tríade da atleta, isso é uma condição fisiopatológica. A gente sai do fisiológico e entra no fisiopatológico. Então, toda vez que eu falar sobre adaptação fisiológica, eu estou falando de algo que é benéfico para você. Algo esperado, algo normal, algo comum. Não é algo de doença. Se é algo de doença, eu falo de adaptação fisiopatológica. Por exemplo, vou fazer um parênteses aqui que não cai para parênteses. Hipertrofia do ventrículo esquerdo. A hipertrofia do ventrículo esquerdo, ela ocorre no atleta? Ocorre adaptação fisiológica. No paciente idoso, hipertenso de longa data, eu encontro uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, principalmente se ele tiver hipertenso de forma descompensada. Então, essa é uma adaptação fisiopatológica. Tá? Detalhezinho aí que faz toda a diferença. Tá? Então, por exemplo, minha mãe, idosa, 80 anos, sedentária, hipertensa desde que eu sou criança, para vocês terem ideia quantos anos ela é hipertensa, ela já tem uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, uma adaptação fisiopatológica. Isso é bom, esse ventrículo mais forte? Até certo ponto, sim, para o caso dela, porque significa que esse coração está ainda respondendo, tentando vencer essa pressão mais alta lá na aorta. Tá? Bom, retornando aqui para a atividade física, tá? E para o osso, a atividade física melhora a densidade óssea? Melhora. Quem vai melhorar mais? A atividade de resistência ou a atividade de força? Tá? Depende de como é praticada essa atividade. Se vocês me perguntarem de um modo geral ou de um modo geral, a atividade de resistência, porque o choque mecânico ele é mais recorrente. Só que depende muito de como é praticada essa atividade. Pensa comigo. Se eu estiver julgando a densidade óssea do braço, eu quero avaliar a densidade óssea do braço. A densidade óssea do braço de um maratonista não vai subir da mesma forma que a densidade óssea de um boxeador. Porque o boxeador está lá, ó, socando, o tempo todo ali, ó, jab, jab, cruzado, jab. Não é não, Bernardinho? Jab, jab, cruzado, jab e tal. O que acontece ali? Esse choque recorrente faz com que os ossos que estão expostos a esse choque mecânico, a essa pressão, fiquem mais fortes. Agora, o maratonista não. Para membros superiores, ele não faz praticamente nada. Ele só balança ali ordenadamente os braços para ajudar na biomecânica ali, na execução do movimento. Ponto. Então, a densidade óssea de membros inferiores do maratonista aumenta significativamente por conta da atividade que ele pratica, mas outros ossos não vão ter um aumento acompanhando. Então, essa lei de Wolff, ela está ligada diretamente ao tipo de exercício que é praticado. O sujeito lá na academia só malha braço, só malha membros superiores, e no máximo ele faz um abdominal. Membros inferiores, o que ele faz? Nada. Tem alguma adaptação? Muito pouca, que é sustentar o peso dele quando ele está fazendo o exercício. Então, tem aumento de densidade de membros inferiores? Tem em comparação com o sedentarismo, mas teria mais se ele fizesse exercício para os membros inferiores também. Então, não dá para pré-definir quem vai ter mais adaptação óssea. Né? Então, depende muito do tipo de atividade física, como essa atividade ela é praticada. Provavelmente vocês já ouviram falar que o Cristiano Ronaldo ele tem uma esteira que o pessoal fala que é a esteira da NASA. Né? Então, como é que funciona isso? Esteira Cristiano Ronaldo.
Não, estreia não. Esteira ergométrica. Ó, esteirazinha bonita. Se ele fica ali, ó. Vou botar uma imagem aqui para vocês. O nome é Anti-Gravity Treadmill. Então, essa esteira, o sujeito fica com as pernas ali dentro, parece até um saco. Vou compartilhar a tela aqui para vocês verem. A galera que não... Se conseguir ver direitinho isso aqui. Esteira ergométrica. Ó. Cristiano Ronaldo tem uma dessa em casa. Foi o que me contaram. Estava almoçando lá com o Neymar. E o Neymar adora falar mal do Cristiano Ronaldo. Ele estava me contando isso aí, né? O Cristiano Ronaldo tem uma dessa em casa. Como é que funciona isso aqui? Essa esteira, ela simula a antigravidade. Então, o que significa isso? Significa que aqui existe uma pressão menor sobre membros inferiores. É como se você estivesse correndo com um corpo mais leve, né? Então, a gente dá para controlar ali a pressão e tudo mais, tá? Então, qual é o objetivo ali? O objetivo é reduzir o risco de lesão que esse atleta pode ter, até porque ele normalmente já faz muita atividade física, então isso pode favorecer mais lesão. Então, voltando aqui, já fiz um momento curiosidade da nossa aula de hoje. Voltando aqui para o nosso estudo dirigido. Então, essa esteira é um exemplo de que a adaptação óssea vai ser diferente para uma corrida. Está usando essa esteira, está usando uma esteira convencional ou está correndo na rua? O terreno é irregular ou o terreno é normal, né? Então, as adaptações fisiológicas do osso dependem muito de como esse exercício é praticado, mas elas são esperadas, tá? Bom, então, deu para a gente ter uma ideia aí de qual é o caminho para responder tanto a primeira quanto a segunda questão, tá? Sérgio, então por que tem duas questões aí se você falou que é tudo parecido? Porque eu quero que vocês me digam qual adaptação é mais recorrente, é mais frequente, é mais esperada e mais importante no exercício de força, e na outra questão você vai me dizer quais são mais relevantes para o treinamento de exercício de resistência. Não? Tudo bem por enquanto? Perguntas? Perguntas. Vou abrir o chat aqui e ver se alguém digitou alguma coisa. Bom, vamos lá. Próxima questão, questão 3, pede para descrever os benefícios cardíacos da atividade física. Então, especificamente o coração. O que vai acontecer com o coração? Isso faz até um pouco de link com o que eu acabei de conversar. Então, vamos lá. Coração. Esse coração está, por conta da atividade física, mais forte e com maior débito. Como é que funciona isso? O coração é um músculo. É um músculo com características muito próximas do músculo esquelético. Tem algumas características que são mais similares à musculatura lisa e tem algumas que são muito peculiares. Mas ele segue a mesma base, o mesmo princípio que a gente viu lá do treinamento do músculo esquelético. Toda vez que eu sobrecarrego, toda vez que eu imponho uma sobrecarga, que eu imponho um ritmo mais alto, um tempo de exercício mais longo, eu estou estimulando a adaptação. O músculo cardíaco também vai adaptar sobre essas condições. Então, o exercício físico faz com que a pressão sanguínea aumente. Se você medir a pressão sanguínea de alguém que acabou de jogar bola, a pressão está lá em cima. Sérgio, então por isso que o protocolo para aferição de pressão, o paciente precisa sentar, ficar descansando, e aí depois é aferida a pressão para ter ali a pressão de repouso. Por que é feito dessa maneira? Por quê?
Se eu aferir a pressão sanguínea dele, depois que ele sobe uma escada, depois que ele vem andando pela rua exposto a um sol quente, essa pressão está mais alta. E os valores tabelados de pressão sanguínea são todos no repouso. Para dizer se o sujeito tem hipertensão ou não, são todos valores de repouso. Não valores sobre atividade física, porque senão a gente ia ter que ter valores para atividades intensas, leves, moderadas e as tabelas iam ser diversas e não ia dar muito certo. Agora no repouso não. Coloca o sujeito no repouso e afere a pressão. Bom, vamos lá. Como é que vai funcionar isso? O coração, no momento do exercício, ele precisa mandar mais sangue, ejetar mais sangue, porque ele também está recebendo mais sangue. Lembra que a panturrilha funciona como o nosso segundo coração, essa bomba venosa? Então, toda vez que você faz atividade física, contrai a panturrilha, essa panturrilha contraída faz com que os vasos sejam comprimidos e o sangue sobe em direção ao coração. Quando o sangue chega lá no coração, após uma ou duas contrações musculares, já está chegando num volume maior. Então, o coração precisa ejetar mais sangue. Então, é um princípio aí que está atuando, é o princípio da sobrecarga. Eu estou sobrecarregando o coração ao começar a fazer atividade física. O que ele tem que fazer? Se adaptar a isso. E ele se adapta como? Contraindo mais forte e aumentando o volume da cavidade cardíaca. Então, o coração agora ele está maior. Maior para quê? Para conseguir receber esse sangue. E para receber, por receber mais sangue, ele precisa injetar mais sangue. Só que olha que interessante. Quando esse coração ele contrai, logo, se você fez a primeira contração muscular da corrida ali, primeira perna que você jogou para frente e deu um impulso, contraiu a panturrilha, o sangue ele sobe em direção ao coração numa quantidade maior do que no repouso. O que vai acontecer? Esse coração, quando ejetar, quando fizer o primeiro ciclo cardíaco, ou seja, contração de átrios, depois contração de ventrículos, quando os ventrículos se contraírem, ou seja, quando o coração contrair intensamente, esse sangue vai em direção à aorta e encontra um sangue que está fluindo ainda de forma mais lenta. Então ele precisa empurrar todo esse sangue para chegar uma quantidade de sangue maior lá no músculo. E esse músculo que teve a primeira contração muscular, ele ainda não está inchado. Ele vai inchar agora. Então o coração ele encontra mais resistência. A pressão sanguínea sobe. Então isso é como se eu estivesse aumentando os pesos ali num treinamento de musculação. É como se eu estivesse dando mais carga para ele. E aí ele vai precisar contrair com mais força para conseguir vencer essa resistência. E aí, conforme o tempo vai passando, a resistência vascular diminui e progressivamente a necessidade de adaptação cardíaca também diminui. Então, a adaptação cardíaca ela não é indefinida. A força de contração ela vai aumentando até um certo ponto, o volume cardíaco vai aumentar até um certo ponto e depois o coração ele vai ficar praticamente estagnado ali. Estagnado numa situação boa. Ele vai ficar ali com uma boa força, com um bom débito cardíaco. E aí, o que vai acontecer? Toda vez que esse atleta estiver no repouso, a situação está fácil, porque não tem muito sangue chegando, não precisa mandar muito sangue para o corpo, então está tudo tranquilo. Só que a força de contração cardíaca ela já está mais alta, a câmara cardíaca, as câmaras cardíacas estão maiores, então a cada batida do coração, esse coração injeta mais sangue. Se ele injeta mais sangue, significa que ele precisa bater menos vezes, por isso que a frequência cardíaca de repouso de um atleta é maior do que a frequência cardíaca de repouso que um indivíduo sedentário. Eu lembro na aula que a gente conversou bastante sobre isso, falamos até sobre aposta. Se eu tiver que apostar em alguém para ganhar uma corrida de 1.500 metros, eu vou apostar naquele que tem a menor frequência cardíaca de repouso, porque provavelmente esse coração ele é mais eficiente. Tudo bem essa terceira questão? Eu preciso descrever os benefícios cardíacos da atividade física, ou seja, quais são as vantagens para o coração pela prática regular de atividade física.
Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, professor, pode seguir se quiser. A minha explicação anterior, ela inclusive já ajuda a entender a quarta questão. A quarta questão é por que a frequência cardíaca de repouso de atletas é menor do que a de sedentários. Então, quando a gente pega atleta, eu estou comparando na questão atleta e sedentário. Então, se eu estou comparando atleta, toda vez que eu colocar atleta, eu estou falando de atleta de ponta. Não atleta de verdade, não é aquele atleta... Lembra do marido da... Eu não posso falar. Aquele amigo da tua mãe, da tua amiga da tua mãe que ficava lá na casa dela direto, só não falou o nome. O marido dela, que dirigia Uber, se você perguntasse para ele, dizia que ele era atleta de rugby, que ele era federado. Só que ele não tinha nada de atleta. Né? Então, o atleta, porque o termo atleta significa que você é federado em alguma coisa. Né? Então, se você é federado, você pode dizer que é atleta. Eu tenho um amigo que é um motorista de Uber, que é o Alexandre, né? Pergunta para ele se ele é atleta master de basquete. Ele fala que é atleta master de basquete. Aí você imagina o atleta, aí você imagina aquela composição física, característica de um atleta. Não, tem nada disso. Baixinho, aquele abdômen proeminente e tal. Isso não é o atleta que eu pergunto em prova. Quando eu pergunto em atleta, é aquele atleta estereotipado, o atleta profissional que vai para a Olimpíada, que tem recorde, que tem índice, que treina 4, 6 horas ao dia, várias vezes por semana. Não. Então, na questão, eu estou perguntando de dois extremos. O atleta de ponta, né? Aquele que tem não só as adaptações favoráveis do treinamento físico, mas ele também traz consigo características genéticas que predispõem ele a ter mais facilidade em praticar aquele tipo de exercício físico. E aquilo que a gente viu lá na primeira parte da disciplina, tipo de fibra, tamanho de coração, proporção de órgãos, de membros, questões de biomecânica. E estou comparando com o outro, que é um sujeito que, teoricamente, não tem essas características genéticas e não tem os benefícios da atividade física, as adaptações fisiológicas esperadas com a atividade física. Né? Então, vamos lá. Por que a frequência cardíaca desses dois extremos é diferente? No repouso. O indivíduo sedentário, ele tem um coração mais fraco. Significa que esse coração ele tem câmaras, ou seja, capacidade menor e contração muscular mais fraca. Cada batida dele ejeta menos sangue. Só que a demanda tecidual por sangue no repouso, ela é praticamente, não vou dizer que é igual, mas ela é praticamente igual, ela é equivalente ao atleta e ao sedentário. Por que ela é equivalente? Porque eu estou falando só da manutenção da vida desses tecidos, dessas células. Então fica um valor. No caso, porque o sedentário, ele, por ser sedentário, precisa de muito mais força, né? De batimento cardíaco ali, para poder exercer atividade física. Exatamente. Por ele ser sedentário, o número de vasos dele é menor, o calibre dos vasos. Sabe quando a gente imagina ali o atleta e você vê o sujeito todo vascularizado, cheio de veias aparentes e tal? Você não vê um sujeito sedentário assim. Você não vê o sujeito sedentário cheio de veias aparecendo no braço, no pescoço, nas pernas. Não. Quando você vê as veias aparecendo, é porque são varizes. Você não vê as veias dilatadas por conta do exercício físico. Pode falar, Índio. A não ser que a não ser que o sedentário tenha varize ou trombose. Aí sim, só nessa situação mesmo. Porque normalmente você não vai ver. Né? Aí o que vai acontecer? Normalmente até o cara, quando é sedentário, é difícil até de tirar sangue dele. Sim, se tiver obesidade também. Né? A única coisa que facilita ele tirar sangue é se ele tiver a pressão alta. Se ele tiver hipertenso ali, a pressão fica mais alta, é mais fácil esse sangue ele jorra com mais facilidade, porque a pressão é mais alta. Então, nesse caso, em que ele é sedentário,
o fluxo sanguíneo ali não é tão fácil, então eu preciso aumentar a frequência, mesmo no repouso. Então, a frequência cardíaca de um sujeito que é sedentário no repouso é mais alta do que o atleta, porque o atleta não. Ele faz um batimento cardíaco, ejeta mais sangue, o sangue flui com mais facilidade, então é mais fácil o sangue fluir. Então, é como se eu tivesse duas bombas para encher uma bexiga. A bexiga do sedentário é aquela bexiga nova. E a bexiga do atleta é aquela bexiga que já está bem usada mesmo, já está até meio flácida. Quando você começa a encher essa bombinha, no atleta é fácil, porque essa bexiga ela já foi esticada, já retornou, esticou, voltou. Ela está mais flácida. Ou seja, está mais fácil encher essa bexiga. Então, eu com menos esforço, eu vou encher essa bexiga. Agora, do sedentário é como se fosse uma bexiga nova. Eu vou fazer força e ainda preciso vencer ali uma resistência e tal. Então, eu preciso de mais esforço, eu preciso aumentar mais a frequência cardíaca para jogar sangue para os tecidos de forma adequada. Né? Então, resumidamente, por que a frequência cardíaca de repouso é mais baixa no atleta do que no sedentário? Porque a capacidade cardiovascular dele é mais alta. Porque ele ejeta mais sangue por batimento, logo precisa bater menos vezes. Poderia responder da ótica do sedentário, porque a capacidade cardiovascular dele é inferior. Então, ele precisa bater esse coração mais vezes por minuto para mandar sangue adequadamente para os tecidos. Essa explicação aí ficou tão completa que dá até para você rever o áudio e colocar lá na forma de texto. Bom, vamos lá. Quinta questão. Por que a capacidade ventilatória pulmonar em atletas saudáveis não é limitadora do desempenho físico? Então, a pergunta está até mais complexa ali. Vamos entender a pergunta. Porque a capacidade ventilatória, ou seja, a capacidade de colocar ar para dentro e para fora, em atletas que são saudáveis, ou seja, esse atleta não tem nenhum tipo de problema de saúde, como desvio de septo, é fumante de longa data, tem algum tipo de doença pulmonar, cardíaca, não, ele está saudável. Tá? Por que essa capacidade de ventilar, ela não limita o desempenho físico? O que é algo que limita? É algo que vai dificultar, né? Então, a capacidade ventilatória pulmonar no atleta saudável não limita o desempenho físico, porque a nossa capacidade normal já é superior à máxima demanda que eu preciso por ar. Então, a gente tem uma capacidade de ventilar superior. Nosso potencial máximo de ventilação é superior ao máximo que eu preciso durante o exercício físico, mesmo o exercício físico intenso. Então, por isso que a capacidade ventilatória pulmonar não é limitante. Aí vem a seguinte reflexão. Tá, então, se isso não é limitante, o que é limitante? Vários fatores são limitantes. Quantidade de energia na célula é limitante. Capacidade de controle e coordenação motora, né, é limitante. Capacidade de oxigenação do sangue, do tecido, de consumo de oxigênio é muito limitante. Principalmente se eu estiver falando de uma atividade física aeróbica. Então, se eu estou falando de uma atividade física aeróbica, o VO2 máximo, ou seja, a capacidade de consumir oxigênio, capacidade de pegar o oxigênio que está lá no alvéolo e levar ele até a mitocôndria, isso sim é limitante. Então, capacidade cardíaca, capacidade vascular, teor de hemoglobina, de hematócrito, ou seja, o número de hemácias, quantidade de mioglobina, capacidade mitocondrial de produção de energia, mediadores, esses são todos fatores que são de fato limitantes para a atividade física. Agora, o quanto de ar que eu consigo captar, não é mesmo. Tanto é que se você tem algum pequeno problema, como um desvio de septo sutil,
alguma região, alguma sequela mínima ali, eu tive Covid, fiquei com alguma fibrose pulmonar. Isso impede de fazer atividade física? Vai impedir vai limitar ele de ter um bom desempenho físico? Não. Agora, se for uma fibrose importante, se for um desvio de septo importante, algo maior, aí sim vai limitar. Tá? Mas aí a gente já está saindo de uma condição de saúde e indo para uma condição de doença. Tá? Tranquilo? Essa a pergunta assim, talvez fique até um pouco mais difícil de entender, mas a resposta ela é muito simples. Tá? Porque a gente tem uma margem de segurança, a gente tem uma capacidade de ventilação muito maior do que aquilo que a gente realmente precisa num exercício físico intenso. Quem dirá no repouso? Quem dirá no repouso? Tá? Tudo bem? Vamos seguindo. Então, ó, explique. Eita, o segundo erro. Explique. Explique a relação entre VO2 máximo e hematócrito. Então, vamos lá. Explique a relação entre VO2 máximo e hematócrito. Então, primeiro eu preciso conceituar para depois relacionar. O que é o hematócrito? Então, lembra. Coletei sangue, colhi sangue, fui lá fazer um exame de rotina, colhi sangue. Tirei sangue, sangue foi para um tubo de ensaio. Esse tubo de ensaio, ao ser centrifugado, então bota lá em centrífugos, isso faz com que a força G aumente ali. Então, o que acontece? Dentro do tubo, os elementos são mais pesados vão para o fundo, os elementos mais leves ficam na parte superior. Então, o sangue ele é dividido em frações. A fração que vai ao fundo são as células, são as hemácias. Então, a gente tem ali as hemácias no fundo, células, linfócitos, né? Células brancas logo acima, plaquetas, albumina, proteínas. Aí conforme eu vou subindo, eu tenho elementos cada vez menores. Então, água, eletrólitos, lipídios, isso tudo está na parte de cima. Na parte de baixo a gente tem as células. Lá no inferior mesmo, hemácias. Então, o hematócrito é o percentual, ou seja, a altura, a proporção entre a altura das células vermelhas e o todo. Então, o percentual de células vermelhas em relação ao todo. O hematócrito é o percentual que ocupam as células vermelhas em relação ao todo, nessa altura do tubo de ensaio do sangue que está ali. Né? Então, já sei o que é hematócrito. O hematócrito é a quantidade de hemácias no sangue. Eu posso entender dessa maneira. O que é o VO2 máximo? O VO2 máximo é a velocidade máxima de consumo de oxigênio. E aí? Falou rápido, não entendi nada. Explica de novo. Então, as nossas células elas precisam de oxigênio. Numa atividade física aeróbica, então, precisam de mais oxigênio ainda. Então, o consumo de oxigênio pelas células aumenta se eu estou, por exemplo, numa atividade física aeróbica. Se eu estou exposto a uma atividade física aeróbica, a velocidade de oxigênio aumenta, o VO2 máximo aumenta. Tá? Então, isso está relacionado com difusão de oxigênio na membrana lá do alvéolo, capacidade de transporte de oxigênio no sangue, porque não tem como eu aumentar o consumo se eu não aumento a entrega. Mesma coisa, eu quero sentar num restaurante e fazer uma daquelas competições de comer 2 quilos de cachorro quente em 10 minutos. Eu nem sei se os valores são esses, mas nos Estados Unidos tem umas competições como essas aí. Imagina, o sujeito tem uma capacidade de consumir 1,5 kg de cachorros quentes em 10 minutos. Mas se o garçom, se quem está servindo o cachorro quente demorar, qual vai ser a velocidade máxima? Qual vai ser o máximo de cachorros quentes que ele vai conseguir consumir em 10 minutos? Não vai ser 1,5 kg, vai ser menos. Por causa da saciedade. Porque ele vai ter consumido e está faltando, está demorando para chegar. Então, o que acontece aqui? O VO2 máximo ele é influenciado pelo hematócrito, porque se eu tenho
anemia, por exemplo, que é uma condição em que o hematócrito está muito baixo, a quantidade de oxigênio que vai chegar até o músculo para que esse oxigênio seja utilizado lá na mitocôndria vai ser menor, vai ser baixo. Então, o potencial máximo que eu tenho de fazer atividade física aeróbica não vai ser alcançado, porque o meu hematócrito está baixo. Então, eu não vou conseguir atingir o máximo de desempenho físico na atividade física aeróbica, porque o meu hematócrito está baixo. A gente pode mensurar isso pelo VO2 máximo. É claro que no VO2 máximo não é exatamente o pico de velocidade, mas é o máximo de oxigênio que eu consigo consumir. Se eu consigo consumir muito oxigênio, significa que eu estou conseguindo produzir ATP de forma eficiente. Então, significa que eu estou conseguindo aumentar a velocidade, que eu estou conseguindo correr ou pedalar ou exercer esse exercício físico de forma intensa. Agora, se não está chegando oxigênio, não consigo produzir ATP de forma eficiente, não consigo extrair o melhor desempenho físico possível. Então, o hematócrito ele está relacionado diretamente com o VO2 máximo. Por quê? O hematócrito ele está relacionado com a quantidade de oxigênio que eu consigo levar até o músculo. Se o hematócrito estiver muito baixo ao ponto de ser uma anemia, o VO2 máximo ele é prejudicado. Se o VO2 máximo, se o hematócrito está adequado, eu consigo atingir o VO2 máximo. Agora, se o hematócrito está muito alto, é aquela condição de doping que a gente viu, lembra? O sujeito vai lá para os Alpes, vai lá para a Bolívia, contei até história para vocês. Chega lá, tira o próprio sangue, depois que já teve adaptação com o aumento de eritropoetina, o sangue dele está cheio de hemácia, aí ele tira o sangue dele, vem, continua treinando lá, para repor o sangue, reproduzir esse sangue, né? Produzir novamente esse sangue. E aí depois ele chega aqui em Saquarema, se injeta do sangue que ele tirou anteriormente, está cheio de hemácias. O que vai acontecer? Vai melhorar o desempenho físico dele, mas isso aí já é uma condição de doping. Tá? Bom, então qual é a relação entre VO2 máximo e hematócrito? O hematócrito ele influencia diretamente o VO2 máximo, caso esse hematócrito esteja reduzido. Se esse hematócrito estiver normal, eu vou conseguir atingir o meu VO2 máximo. Bom, vamos lá. Sétima questão. Como o corpo responde ao exercício físico em elevada temperatura? Olha que interessante, a temperatura está alta. O que aumenta a temperatura no corpo? A gente já viu isso. O aumento de temperatura no corpo ele pode ser provocado, primeiro, pelo metabolismo energético. A gente não tem uma eficiência de 100%, então uma parte da energia potencial ali dos nutrientes, do metabolismo, vai ser dissipada na forma de calor. A gente tem atrito, né? Então o músculo produz calor. Se a temperatura do ambiente está elevada, vai dificultar a troca de calor com o ambiente. Por quê? Meu corpo produz calor. Preciso dissipar esse calor. A forma mais eficiente de dissipação do calor é através da transpiração. Ah, Sérgio, mas as roupas ajudam? Ajudam, mas você precisa estar transpirando para essa dissipação ser mais eficiente. Então, o calor ele vai fazer com que a dissipação de calor, ou seja, a perda de temperatura do seu corpo para o ambiente, seja mais difícil. Então, o que o nosso corpo vai fazer? Ele vai aumentar ainda mais a sudorese. Porque o nosso corpo não assistiu à minha aula. Ele não sabe que se ele colocar muito suor sobre a superfície, ele vai, na verdade, atrapalhar a evaporação. Porque se a camada de suor ela é muito fina, ela evapora com facilidade, ela reduz a temperatura da pele com facilidade. Agora, se ela é mais grossa, ela reduz a temperatura da pele com menos eficiência porque ela proporcionalmente evapora menos. Ah, Sérgio, por que reduzir a temperatura da pele ajuda na atividade física? Ajuda na termorregulação. Por quê? O sangue flui pela periferia
pela superfície da pele, por exemplo. Se você me olhar fazendo atividade física, eu fico todo vermelho. Até a careca fica vermelha. Por quê? Porque aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o fluxo sanguíneo, o sangue se distribui mais pelo corpo como um todo, inclusive as extremidades. Para quê? Com o objetivo de trocar a temperatura com o ambiente, porque esse suor ele evapora, a pele esfria, o sangue passa por ali, então o sangue esfria. E aí esse sangue retorna para a parte mais interna do corpo e esfria o corpo como um todo. E inclusive esfria o próprio músculo que está sob exercício. Agora, se a temperatura do ambiente está muito alta, eu vou transpirar muito. Pode ser que essa transpiração não dê conta de reduzir a temperatura do corpo. E aí eu vou ter uma intermação, que é quando a temperatura corpórea ela sobe em demasia. Quando ela sobe em demasia, começa a desnaturar as proteínas e os músculos começam a não funcionar adequadamente. E aí a contração se perde, começam os problemas de ordem central, o sujeito fica desorientado, ele começa a ter dor de cabeça, começa a ter vontade extrema de parar de fazer atividade física, muita sede. Tem até uma imagem lá, ó, um passo a passo sobre a desidratação. Então, esse é o que está acontecendo com o corpo numa temperatura muito alta. Agora, a próxima questão, ela fala do contrário. O que acontece com o corpo numa condição de atividade física em frio extremo? Cheguei até a contar a história da natação na travessia do Canal da Mancha. Como é que funciona? Se a temperatura está muito baixa no ambiente, você precisa da atividade física, não é para poder transpirar mais. Não, pelo contrário, você precisa dessas contrações musculares para manter a temperatura do seu corpo. Os vasos sanguíneos na periferia, eles sofrem redução de fluxo sanguíneo. Ocorre constrição de vasos, ocorre contração de musculatura lisa, de pré-capilares e arteríolas. A quantidade de sangue que vai para a periferia diminui muito. Tem gente que fala assim, caramba, sua pele está pálida porque está muito frio. Você não está corado. Por que você não está corado? Porque está muito frio. Os vasos sanguíneos reduzem o calibre. Quando reduz o calibre, diminui o fluxo sanguíneo na superfície da pele. Por quê? Porque eu não quero perder temperatura. Eu quero manter a temperatura do meu corpo. Então, a contração muscular, ela ajuda a manutenção da temperatura do corpo. A minha preocupação do atleta num frio extremo não é que ele consiga transpirar bastante, que eu quero reduzir a temperatura do corpo dele. Não, pelo contrário, eu quero ajudar ele a manter a temperatura do corpo. E aí a gente entra num caso em que atletas que são muito magros, que têm um percentual de gordura muito baixo, eles podem ter sérios problemas com isso. Porque a gordura ajuda a manter a temperatura corporal. Tanto é que você já deve ter observado na sua vida que pessoas que estão acima do peso costumam sentir mais calor do que as pessoas que estão mais magras. Tem uma diferença de idade, de gênero, de quantidade de hormônio tireoidiano, tem vários outros fatores que influenciam, mas a quantidade de massa gorda é uma delas. E aí, o atleta de ponta, de atividade física aeróbica, normalmente ele tem pouca gordura corporal, então ele pode literalmente ter uma hipotermia se exposto à atividade física num frio extremo. Então, depende muito de equipamento, depende muito também das condições do ambiente. O vento, o frio, a água fazem com que essa perda de temperatura do corpo seja maior. E aí, a hipotermia pode acontecer com mais facilidade. Então, o corpo responde de maneiras diferentes. Na temperatura elevada, vasodilatação periférica. Na temperatura baixa, vasoconstrição. Na temperatura alta, aumento de sudorese para reduzir a temperatura do corpo. No frio extremo, redução de sudorese para tentar reter a temperatura no corpo. Pode ter no frio extremo contrações musculares involuntárias, que é quando o sujeito vai e tem os calafrios, ele está com muito frio, ele começa a tremer. Então, esse tremor ele vai desperdiçar energia que poderia ser utilizada na contração muscular que favorece aquela atividade física. Então, tem uma perda de desempenho. Ambas as situações provocam queda de desempenho físico.
tanto a temperatura alta quanto a temperatura baixa. Tá? A temperatura baixa a gente viu que pode levar até necrose da ponta dos dedos, nariz, orelha, por conta dessa vasoconstrição importante combinada com a temperatura baixa. Tudo bem? Dúvidas, dúvidas? Vamos lá, vamos dar continuidade. Fala, Jerema. Estou aqui, Jerema é minha sinalizadora. Vamos lá. Nona questão. Cite os sinais clínicos de um atleta em condição excessiva de treinamento e competições, que é o overtraining. No início da aula de overtraining, a gente deu vários sinais clínicos. Então, é só para citar, mas a gente, como está fazendo a revisão, vamos explicando. Então, esse sujeito, ele tem sinais clínicos que estão ligados à parte psicológica, à parte neurológica também. Então, ele está mais indisposto à prática de atividade física, ele está com mais dificuldade de controlar a glicemia, então ele costuma ter mais oscilação de humor. Tá? Ele não só está mais indisposto para fazer atividade física, mas ele está mais indisposto para o mundo. Então, eu posso encontrar sinais de depressão. Tá? Essa oscilação de humor, ela leva também a uma certa apatia, um certo isolamento, redução dos vínculos sociais, então tem o aspecto neurológico e psicológico. Bom, tem outra questão aí, que é uma questão metabólica. Tá? Já que eu falei de neuro, vamos falar do hipotálamo. O hipotálamo percebe que tem um desequilíbrio. Se eu estiver falando de mulheres, isso leva a uma ausência de fluxo menstrual. Então, essa atleta ela pode entrar na tríade da atleta. O que é a tríade da atleta? Então, o hipotálamo percebe essa condição adversa, reduz hormônios sexuais e a redução de hormônios sexuais leva a uma queda de densidade óssea que predispõe essa atleta à fratura. Então, notem que no overtraining eu posso encontrar sinais como amenorreia, queda de densidade óssea, fraturas recorrentes. Por quê? Porque existe uma regulação hipotalâmica que leva a uma queda nos hormônios sexuais. Acontece com homens? Acontece também, mas isso é mais importante em mulheres, mais perceptível em mulheres. Não. Então, eu poderia resumir ali que ocorre a tríade da atleta. Tá? Mas a gente já explicou bem o que é a tríade da atleta. Além disso, existem sinais, existem repercussões, né? Já estou até expandindo, não estamos só falando de sinais clínicos, mas de repercussões como um todo. Né? Existem repercussões que são metabólicas. O que significa isso? Significa que o metabolismo ele começa a ficar alterado. O metabolismo desse atleta começa a ficar muito mais catabólico. Então, existe mais proteólise. Aí, olha que interessante. Ele está treinando muito porque ele quer melhorar. Para melhorar, tem que ter mais hipertrofia, tem que ter mais força, tem que ter mais potência. Só que o excesso de atividade física leva a catabolismo, que diminui potência, que diminui força, que aumenta a degradação do músculo. Então, esse atleta, em overtraining, ele vai ter queda de massa muscular, ele vai ter aumento de catabolismo. Então, ele pode ter também aumento na produção de espécies reativas de oxigênio, ou seja, mais estresse oxidativo. Estresse oxidativo a um nível, como a gente viu na aula com os gráficos, que não é capaz de ser revertido, de ser atenuado, bloqueado, o termo bloqueado, pelas enzimas antioxidantes, pela dieta. Então, existe uma produção de espécies reativas de oxigênio muito alta. E qual é o problema disso? Isso leva a hemólise, isso leva a lesão de neurônios, isso leva a lesão tecidual.
Então, como repercussão, né, ele vai ter queda de hematócrito. Ele pode ter lesão neuronal, ele pode ter mais formação de placas de ateroma. Lembra? LDL oxidada. A LDL oxidada se infiltra no vaso, formando aquelas placas gordurosas. Então, ele pode ter maior formação de placas de ateroma, que vai prejudicar a condição cardiovascular, que vai prejudicar aquela complacência do vaso. Então, esse atleta, nesse momento, ele tem condições clínicas que remetem até mesmo a um sedentário, a um indivíduo diabético, hipertenso, obeso, com essa formação de placas de ateroma. Não? Então, aqui a gente citou várias. Vamos fazer o gancho aqui com a hemólise. Como é que funciona essa hemólise na atividade física? Então, a hemólise ela acontece por dois motivos. Primeiro motivo da hemólise, choque mecânico. Então, ó, quando o seu calcanhar bate contra o solo, os capilares que estão ali, eles sofrem pressão mecânica. Essa pressão mecânica faz com que as hemácias que estão passando nos capilares ali naquele momento sejam comprimidas e elas podem morrer, romper, quebrar. Pode ter a lise da sua membrana, que é um nome bonitinho para hemólise. Hemólise é a quebra da membrana da hemácia. Então, essa hemácia quebra. Outro motivo é a intensa produção de espécies reativas de oxigênio. Por quê? Esses zeros, essas espécies reativas de oxigênio, elas se ligam, elas estão doidas para se ligar. E onde elas se ligam, elas lesionam as moléculas. Elas quebram moléculas, elas modificam moléculas. Elas podem, inclusive, lesionar a membrana dessa hemácia, fazendo com que essa hemácia rompa. Por que as hemácias são tão vulneráveis? Porque elas estão no sangue, e no sangue a gente encontra muitas espécies reativas de oxigênio que veio dos tecidos. Então, por isso que as hemácias elas são bastante vulneráveis a esse ataque por radicais livres. Não estou falando que os radicais livres só atacam hemácias, não. Eles vão atacar vários tecidos, mas as hemácias elas são particularmente muito suscetíveis. Né? Então, ocorre hemólise no excesso de atividade física por choque mecânico e também por interação com radicais livres. Radicais livres levam diretamente à hemólise. Né? Vamos lá. Última questão. O que é rabdomiólise? Rabdomiólise, o que é isso? Rabdomiólise é quando eu tenho uma doença renal, é uma lesão renal aguda em decorrência à necrose muscular. Como é que funciona isso no exercício? Então, no exercício físico acontece o seguinte. Você está lá treinando e você resolve treinar exageradamente. Vai fazer uma ultramaratona, vai fazer aquelas marchas de travessia, aquelas marchas que você sai de um município e vai parar lá em outra cidade, de tão longa que são as marchas, né? Carregando peso, sob estresse. O que vai acontecer? Esse estresse está tão exacerbado que a fibra muscular, que normalmente sofre microlesões e que depois vão ser recuperadas, geram aquele processo inflamatório que leva à adaptação, não, agora vai ser lesão mesmo, lesão braba, grave, levando à morte celular, levando à necrose. Lembrando que morte celular tem dois tipos, necrose e apoptose. A apoptose é quando essa morte ela é programada. Se a morte não é programada, ela é necrose. Então, ocorre necrose de fascículos musculares. Então, fibras musculares estão morrendo. E aí elas morrem. Se o conteúdo intracelular cai no sangue, junto com todos os metabólitos que ali estão presentes, no sangue eles vão circular. Existe uma certa neurotoxicidade? Existe, mas o problema principal é que elas vão parar lá no néfron. Lá, mais especificamente no glomérulo, que é a região do néfron, que é a unidade funcional do rim, que faz a primeira etapa de formação de urina, que é a filtração. Então, lá no glomérulo, todos esses componentes se acumulam e levam à lesão desse glomérulo, levam a uma inflamação aguda dos glomérulos, dos néfrons, ou seja, do rim. E esse rim, agora, ele está agudamente inflamado,
por conta de todos esses componentes celulares e intracelulares do músculo que estava sendo exaustivamente recrutado. Ou seja, aquele músculo que foi trabalhado em excesso, ele leva a uma lesão renal se essas células morrem. Isso é a rabdomiólise. Tudo bem? Dúvidas? Dúvidas? Não, a minha dúvida, esse questionário aí, não sei se ninguém perguntou, mas como eu estava na rua, cheguei agora há pouco, naquela hora até te respondi, só não respondi mais, professor, porque eu estou sozinho em casa com a minha filha aqui, eu não parei um segundo. Mas um parente, Alex, hoje eu fiz a reunião, estava tudo tranquilo na reunião com o pessoal da faculdade. Minha filha chegou em casa, acabou a reunião. Acabou. Cara, não estou conseguindo fazer nada. Você está falando aqui, o tempo que eu tive para responder foi aquele. Eu fiz uma cagada aqui, eu arrumei tudo aqui e deixei ela ali agora na sala com meu sobrinho para ficar vendo televisão. Agora estou tranquilo. A minha dúvida aqui, esse questionário que foi colocado hoje para a gente fazer? Isso, esse questionário é para vocês entregarem ele na semana que vem, que é a nossa semana de prova. Né? Eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou fazer esse envio pelo próprio WhatsApp, que foi o que deu certo. Né? Não, eu até hoje no grupo lá eu vi que algumas pessoas colocaram ele, só que nessa hora eu estava trabalhando, não tinha como fazer. Cheguei em casa. Então, mas não é para fazer desesperadamente, não. Esse questionário ele é a base da prova, que é o estudo dirigido, e ele vale 2 pontos. Então, são 2 pontos. Praticamente, 2 pontos, ele vai dar aquela base para a gente poder fazer a prova também. Né? Isso, e aí esse questionário você vai ficar com ele aí. Os pontos interessantes aí que você falou, até que a gente tá estudando muito em patologia. Isso. Então, mas não na parte da fisiologia do exercício, mas meio que ele falou mais ou menos o que você falou aí. Mais ou menos, não tão explicado. Então, vocês estão chegando num momento que começa a vir o ciclo, começa a se aproximar o ciclo profissional, que as disciplinas elas vão se integrando para as coisas fazerem todo sentido, né? Porque o corpo está todo integrado, né? E aí, mais à frente, vocês entrarem mesmo no ciclo profissional, aí vocês vão pegar todos esses conhecimentos que a gente vem debatendo e vão aplicar nas diferentes situações ali, diferentes tipos de equipamento, manipulação do paciente e tal. Né? Mas esse questionário ele vale 2 pontos, né? É para fazer em grupo, né? Debatam em grupo, vejam quais são os pontos mais relevantes ali. Tem uma cópia, tem uma versão com você na hora da prova, porque ele vai te ajudar bastante na hora de responder as questões ali.